você que está acompanhando os podcasts aqui da Web Rádio Defensoria. Está começando mais um Cultura na Mesa, comigo, Beatriz Prio, e hoje nós vamos falar da estreia de uma série, que é a série Eu Sou TPQuem. A gente já até conversou sobre esse projeto aqui no Cultura na Mesa em 2025, logo quando ele estava ali no processo de produção, de gravação, e agora oficialmente será lançado 16 de janeiro agora, para todo mundo, né, nas plataformas digitais, pelo menos por um período, mas quem vai dar mais detalhes e contar pra gente sobre esse evento, sobre essa festa, sobre esse lançamento, é a Natália Piro, que é a diretora, uma das diretoras também, e a Juliane Teixeira, que é assistente de produção, esteve acompanhando todo esse processo também. Sejam muito bem-vindas e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. Boa tarde, né? E a gente tá bem feliz, bem emocionado, porque é um filho que a gente tava falando, filho de 1 ano, e agora tá completando, e ele tá sendo lançado hoje, né? No Tepequém, às 7h30. E a gente tá com bastante expectativa em tudo isso, porque ver ele agora sendo concretizado é, é, é bem gratificante. Ver que todo aquele trabalho, toda aquela, aquela corrida que a gente fez para dar certo e agora está sendo realizado, é bem gratificante mesmo. E falando sobre a série, né? Uma websérie, Eu Sou TPQuem. Para quem não ouviu o primeiro podcast e não conhece um pouquinho da história, o que é de fato essa websérie e como é que ela nasceu? É uma websérie de 5 capítulos, né? Idealizado por 3 mulheres, as 3 diretoras, né? Eu, a Larissa e a Tainá. E, assim, com a equipe incrível que a gente montou por trás. E cada capítulo vai estar falando um pouquinho do Tepequém. Cada episódio vai ter um tema específico, como chegar, outro como se hospedar, falando sobre a gastronomia, falando sobre os locais também de cada paisagem lá do Tepequém, para as pessoas assistirem e se identificar e ir lá também conhecer um pouquinho desse paraíso que é o Tepequém. Para quem não é de Boa Vista e pode estar ouvindo, aliás, para quem não é de Roraima, né? Isso. Pode estar ouvindo essa entrevista. Tepequim, na verdade, é um paraíso de cachoeiras aqui do nosso estado, conhecido assim por nós aqui. É um complexo, na verdade, na parte mais alta, em serras aqui do nosso estado, que concentra várias formações ali de cachoeiras. Tem toda uma história também aí ancestral, né? E conto ali as lendas de vulcões e tudo mais. Mas hoje se instala ali cachoeiras, uma área preservada, cuidada, e quem tem cada dia mais, aliás, cada dia mais quem convive, quem mora e ali habita, né, preserva ainda mais pelo meio ambiente. Foi um local de muito garimpo, né, nos anos 40, 50 e por aí em diante, mas que com o passar do garimpo foi transformado em uma área turística mesmo, e tudo isso é abordado durante a série também. Isso, a gente conta toda a história de como tudo começou, né? De como veio do garimpo e essa transformação mesmo, que antes era degradado com garimpo e depois que fechou, a própria comunidade foi se reinventando e hoje eles vivem do turismo, né? Cuidam da serra, fazem tudo em prol do turismo mesmo, que é para mostrar as belezas de cada canto e a história mesmo, que antes do garimpo e hoje foi tudo remodelado para o turismo mesmo. Tudo para preservação, a comunidade cuida bastante daquele santuário. É uma serra bem energética, né? Você sente a energia da serra e quem quer ir não quer mais voltar, quer ficar por lá mesmo. E falando sobre essa história um pouquinho, né? Eu lembro, na época que vocês estavam finalizando as produções ali que a gente gravou, foi lembrado também de famílias que ali faziam parte de famílias tradicionais garimpeiras, mas que hoje fazem parte do turismo. Essas famílias ainda moram lá e elas estão no documentário? Sim, Aliás, sim. na websérie, né? Isso. Falamos sim. A gente costuma dizer que cada pessoa de lá é uma figura assim de quadrinho mesmo, que você quer estar ali lendo e assistindo o tempo todo, porque você se apaixona completamente. E quando você começa a escutar a história de antes e o que eles foram fazendo para chegar no hoje, aí você se apaixona cada vez mais.
Então, tem sim as famílias, tem a família do Sidney com a Madá, tem a tia Helena, que é do Mercadinho, tem o seu Birão, que é do Açaí. Então, cada ponto que você chega lá no Tepequém, você vai escutar uma história do próprio morador, que era de antes do garimpo e que está lá até hoje. Preservando o local e, além disso, levando informação. E nesse processo também de gravação, houveram alguns desafios, aliás, processos. Quem está aqui como assistente de produção, com certeza acompanhou várias etapas, né? Sim. Nossa, o processo, como a Natália fala, né, 1 ano, né, um filho de 1 ano, e receber o convite, né, eu estive presente como assistente de produção. Foi um dos primeiros trabalhos, assim, voltados à produção de uma websérie, e principalmente num lugar in natura, né, tipo, num lugar com cachoeiras, Então, projetar tudo isso, né, foi desafiador, né, eu chego na equipe depois, mas, de certa forma, as meninas a gente já se conhecia de outras épocas, né? E aí fazer parte disso traz essa noção, né, de quanto foi desafiador estruturar tudo isso, né? Como contar tudo isso, colocar tudo isso, tirar do papel pro real. Acho que o mais desafiador, assim, que a gente teve não é nem a parte das entrevistas e alguns detalhes, né? Foi mais, assim, acordar cedo mesmo pra gente poder subir as trilhas, né? Fazer as trilhas, se organizar enquanto equipe. Éramos uma equipe grande. Gigante, éramos várias pessoas. E carregar os equipamentos, né? Ter toda essa dinâmica de gravar dentro do Tepequém. E acho que esse foi o desafiador, mas também algo surreal, né? Porque você se depara com a trilha do Paiva, que vai desde da Cachoeira, da Cachoeira Verde, né? Da Cachoeira do Paiva até o Laje até Verde. a Mão de Deus, por exemplo. Então, tipo, você tem que estar preparada fisicamente para poder gravar e, ao mesmo tempo, contar essa história toda, né? Enfim, esses processos são muito grandiosos. Tá muito lindo. Não cheguei a ver o resultado final, vou ver junto com as meninas lá em cima. Mas, assim, todo o processo de produção, pós-produção, assim, acredito que seja muito incrível fazer parte disso, dessa história toda. Você citou agora um ponto que eu não sabia, eu não lembro, aliás, eu não lembro da primeira entrevista, isso foi dito. Então quer dizer que gravou também na Laje Verde? Sim, subindo até a Mão de Deus? Sim. Fizemos todo o complexo do Paiva, né? O Paiva a partir de cima, descemos para a Laje, da Laje subimos e fomos para a Mão de Deus. Nossa, gente. Para quem não tá entendendo muito bem por que eu tô assustada, porque só para descer dali da cachoeira mesmo, da primeira queda até o Paiva, são uns 40 minutos de trilha, É uma trilha de difícil acesso. Então, assim, você vai, não é só ir descendo, filma, tira foto, vai, volta, não deu certo. Filma de novo. E a equipe toda, tem que filmar a equipe descendo. É todo assim, todo um trabalho mesmo físico, né? E mental também, assim, para você sair de manhã cedo e você chegar à noite exausto, mas bem feliz, porque o que você está fazendo está dando resultado. Sim, é muito bom. As metas, as estratégias, né, traçadas antes das gravações. Então, finalizar o dia sabendo que a gente tinha mais outro dia para gravar. No outro dia, 3 horas da manhã, a gente ia ter que subir o platô, que é o ponto mais alto do Tepequém também, que acho que essa foi a de mais difícil acesso, assim, né, que a gente não pegou um céu limpo, mas mesmo assim mostra uma outra perspectiva do próprio local. Então, e contar a história dessas pessoas, né? São pessoas que transicionaram dessa perspectiva de garimpo para hoje o turismo sustentável. Então, contar essas histórias, estar ali, né, por trás da câmera e ouvir esses relatos, né, de como foi essa transição, como era a dificuldade que as pessoas passavam também, né, nessa estrutura, a gente entender um pouco mais sobre a própria história do próprio território, né? Falar de garimpo é desafiador, né? Tem as suas questões sensíveis e delicadas, mas ao mesmo tempo você vê personagens, pessoas, seres humanos ali que conviviam com isso e contar essa história de uma forma muito bonita, bela, pensada, com sensibilidade, também com profissionalismo, né? Cada profissional que esteve envolvido deu o melhor de si mesmo e a gente vai ver o resultado quando estrear, né? Estiver em acesso para todo mundo ver. Foram quantos, em média, profissionais envolvidos? Olha, lá na hora da gravação foi em torno de 10 pessoas, né? Mas fora ainda tinha outras pessoas por trás, né? Como o pessoal do marketing, de apoio também. De edição, né? De edição,
O Miguel, né, que está nessa parte, o nosso diretor de fotografia, o nosso diretor de edição, assim, um trabalho bem minucioso, né? Não é fácil. Depois das gravações, ele veio com todo esse trabalho dele de edição, de montagem. Foi bem desafiador. E você assistir cada episódio é bem emocionante. Você fazer e depois você tá assistindo. Aí, não, vamos melhorar isso aqui, vamos ajeitar essa outra parte, tira isso, coloca aquilo. E no final você vê com a trilha e tudo, as entrevistas, é bem emocionante. E falando em entrevistas, eu tenho dificuldade, eu enquanto repórter, jornalista também, de escolher o melhor trecho, porque assim, eu sempre fui aquela criança que quando vai ler um livro, a professora fala assim, marca só o que você achar importante. E lá tá a minha página inteira amarela marcada, porque eu acho tudo importante. E eu trouxe essa dificuldade para o mundo profissional também, então eu tive que me adaptar muito ali, enquanto repórter, na hora que eu vou escrever uma matéria, de escolher ali os 30 segundos, 20 segundos da fala, da entrevista. Isso é um desafio para vocês também, escolher ali das falas, dos relatos? Porque se for deixar assim, a gente queria deixar tudo. Né? Se for assim, cada episódio ia sair por 1 hora, porque tem muito material, dá para fazer um filme com todo o material que ainda tem. Olha, quem sabe, hein? Quem sabe, que ainda tem lá disponível, que não vai estar na web, mas assim, a gente tentou pegar as melhores partes mesmo para... O Miguel, né, ele bem detalhista nisso. Então, assim, vai ser uma história, uma web bem incrível mesmo. Que uma história complementa a outra, né? Isso, cada episódio vai complementando o outro, né? Você assiste o primeiro, você já quer assistir o segundo e vai assistindo todos de uma vez só para poder você conhecer a Serra de uma só vez. E falando de assistir uma atrás da outra, como é que vai estar projetado o lançamento oficial hoje à noite? Certo. O lançamento vai ser montado um cinema, né, para toda a comunidade. E para os turistas, quem estiver presente na Serra, que venham assistir, vão ser disponibilizados 5 episódios. Cada episódio vai ter um intervalo e estamos levando os artistas também, os músicos da trilha sonora que compõem a web. E eles vão, cada intervalo, cada artista vai cantar uma música que está na trilha, né? Para poder complementar ainda mais dessa emoção, ainda mais aí para o nosso lançamento. E... você, como cerimonialista, né? Gente, eu fui convidada. E, assim, a gente está bem feliz que você aceitou. E estamos nessa expectativa do lançamento e fazer o melhor para toda a comunidade. Estava até falando aqui nos bastidores para elas que eu já gravei, inclusive, essa semana. Não vai ao ar agora, tá guardado, vai depois. Mas com um desses cantores, né, que estão na trilha da websérie, que vai estar lá cantando. Eu já gravei com ele a história dele, então fica aqui de curiosidade para quem está nos ouvindo, que em breve tem aqui um podcast específico com esse artista, com esse cantor que é o Aleph Mendes. Vai contar a história dele, né, pessoal, mas que está gravada aqui. Inclusive a música está gravada nesse podcast, logo logo a gente coloca no ar. E estou muito feliz também em receber esse convite, já agradeço, o Rafael me mandou mensagem, que é um dos diretores também, né, todo na produção. A gente acaba se conhecendo, né? Nesse podcast aqui no Cultura na Mesa mesmo, acabou se conhecendo, isso, né? Na primeira vez. Tiveram outras trocas também. Estava conversando aqui com a Juliane, que a gente já gravou sobre outros assuntos, com o Rafael também sobre outros assuntos. E nesse universo que envolve a cultura de Roraima, a gente acaba se identificando, se percebendo e se vendo muito, né? Enquanto produção, enquanto artista, enquanto todas as vertentes de cada um. E é muito legal somar, né? Fazer parte e contribuir dessa forma tão significativa para um lugar que eu amo muito. Estava lá agora no final do ano de 2025, novembro, o último dia que eu estive lá. E é mais um lugar que eu conheço. Toda vez que eu vou lá, a gente conhece mais um cantinho, de tão grande que é Tepequém. Então, assim, não dá para conhecer tudo de uma vez só. Tem que ir várias vezes. E, graças a Deus, eu ainda já consegui conhecer muito. E quero conhecer mais outros espaços, outros locais, outras cachoeiras, outras trilhas naquele local. E acho que vai dar para fazer um pouquinho disso agora na próxima semana. Vai, sim. Aliás, nessa semana, né? Isso. Então, assim, eu queria agradecer mesmo. E, claro, agora
na expectativa desse lançamento, né, dessa estreia. Vai estar disponível também para quem quiser assistir no YouTube? Vai sim, vai estar disponibilizado no YouTube por um tempo limitado. E depois disso nós vamos recolher, porque vamos participar de, desculpa, de editais, né, de mostras, para a gente poder estar levando a nossa websérie para outros locais também. Também em breve a gente também quer fazer o lançamento dele aqui em Boa Vista. Em breve. Vai ter uma outra edição, né? Isso. Ou, aliás, uma outra edição de lançamento. Exibição, né? Isso, exibição, que é a palavra certa. Mas agora, fiquei curiosa, na expectativa de fazer esse lançamento em eventos, em festivais. Tem algum em vista já? Tem algum deles que pode já pensar? Estamos conversando, ainda não. A gente É tudo a gente segredo. tá trabalhando nisso, né, pra gente poder fazer essas exibições em outros locais também, participar de editais de cultura, né, pra gente poder lançar e levar a nossa websérie para todo o Brasil e para fora, se possível. E falando em editais, eu acho importante a gente também citar a importância desses editais para incentivar, para movimentar a cultura. Olha, ela tá já passando a bola já para a Juliane, né? Juliane que está envolvida em outros projetos também, sim, né? Porque ela está bem movimentada. movimentando mesmo a área cultural aqui de Roraima. Isso graças aos editais com também, certeza, né? Essas leis de incentivo e fomento à cultura, elas são cruciais porque elas dão a possibilidade, por exemplo, de mulheres como as 3 diretoras, né, a captar esse recurso e conseguir executá-lo, né, dentro desse território que é o Tepequém, contar essas histórias. Eu aproveito para falar que nós estamos fazendo história, né, contando a nossa história para o mundo, porque a ideia é que não fique só aqui dentro do nosso território, que ele ganhe outras proporções. Então, cultura é importante, né, contar a história do nosso território é importante, então um ponto de partida para muitas outras experiências, né. Em fevereiro do ano passado, a gente deu início principal ali, né, de toda a execução do projeto em si, né, das filmagens, e isso abriu outros portais pra gente, né, a websérie foi para pós-produção, mas a gente continuou trabalhando, né, o pessoal da Emboá, Rafael, Edson e outras pessoas da equipe, a gente teve muitos outros projetos, muitos deles envolvidos a essas leis de incentivo à cultura. Então, como isso é crucial também, que esse setor cultural dentro do território de Roraima também tem a sua relevância, né, enquanto o norte também como essa representação desse processo cultural envolvido também com profissionais de outros territórios, assim como o José Miguel Zamora, que é venezuelano, diretor, fotógrafo. Então, vem também somar junto com essa equipe, né, e junto com os outros, todas as pessoas que estiveram envolvidas. Acho que é importante a gente, nesses momentos, também agradecê-los, né, por acreditarem, né. Eu acreditei muito, nem titubeei quando me convidaram, foi em cima, né, a outra pessoa que estava como assistência, a Pamela Duarte, ela não pôde estar presente porque estava envolvida em outro projeto grande também, que era a Bienal das Amazônias, e aí eu acabo aceitando, como não aceitar, né, ir pro Tepequém. No meio do processo, eu também sou neta e filha de garimpeiros, né, meu avô era garimpeiro dentro do território do Tepequém, então foi também ter esse acesso à minha história mesmo, né? Então, o Eu Sou o Tepequém, literalmente, eu sou o Tepequém. As meninas moram lá. As pessoas, quando vão para esse lugar, elas se familiarizam, né, de alguma forma, pela essa beleza natural mesmo, né, do território. O território abraça as pessoas, né? Muitas das entrevistas, assim, que eu lembro nos bastidores de pessoas que não são do território, mas que vieram e que encontraram esse local de acolhida ali também, que hoje moram dentro desse território, encontraram uma paz, uma cura e desenvolveram também os seus negócios, né, os seus voltado ao turismo. Então, é isso, tá aí, essa história tá saindo, né, de toda dessa pós-produção, e a gente tem que aproveitar e agora divulgar e jogar ela para o universo, porque tá muito bonito. E incluir também, né, Roraima nesse mapa cultural, né, que tá tão ascendente. Sim. Assim, e incluir mesmo, falar que o norte existe, sim, Roraima tá aqui e tá lindão, cada projeto um mais lindo que o outro, e esse incentivo tá vindo da melhor forma, sim, e tá sendo bem executado. Com certeza. Eu ia até tocar nesse ponto sobre
crescimento significativo do turismo, né? Tiveram vários fatores, vários incentivos, as leis de incentivo à cultura, ao turismo também. Está tudo associado, claro, né? Uma coisa conectada à outra. E como tem crescido, como tem, enfim, expandido. E ali em Tepequim a gente vê isso, né? O quanto que cresceu nesses últimos 10 anos os locais de hospedagem, os profissionais, guias de turismo que atuam ali, tanto na preservação, aliás, primeiramente enquanto guias, mas juntamente a isso, nessa preservação, nessa educação do turista, e quanto que isso cresce ali e ganha raízes firmes e fortes naquele local. E essas pessoas estão envolvidas também, não só, acho que na web, mas também na produção. Acompanharam ali também o projeto, né? Sim, também temos pessoas da nossa produção que são de lá do Tepequém também, que nos ajudaram. Também falar algo que é importante, que eles também se profissionalizam, né? Eles fazem curso também, eles se profissionalizam, estudam para sempre estar melhorando, para dar o melhor para o turista mesmo. Então, não é assim que é só vai crescendo e tem o apoio do SESC, né? Tem o apoio do SEBRAE, e cada um ali vai com seu jeitinho, vai conseguindo se profissionalizar cada vez mais para entregar o melhor. Sim, acho que em 2024 formou a primeira turma de guias de turismo lá na Serra, né? Isso. Pelo Instituto Federal de Roraima, que foi um ganho gigantesco também. E aí, ano passado, foi instituída, então, a primeira associação dos guias de turismo de Roraima. Enfim, eu vejo, assim, todos os movimentos caminhando para coisas boas, positivas e de crescimento não só cultural, turístico, mas econômico também. Para o nosso estado, isso, né? Todo mundo precisa, né, saber, aliás, sobreviver financeiramente de alguma forma, e por que não com o turismo, né? De uma forma tão saudável ali, rica, de várias formas. E nesse momento agora de lançamento da websérie, imagina, né? Chegar lá em Brasília, chegar em Pernambuco, né, também. Fiquei sabendo que a Natália também está passando a temporada lá em Pernambuco também. Isso. E aí chega lá também para esse público, né? Chega para outros públicos nordeste, todo mundo conhecendo um pouquinho desse canto tão maravilhoso de Roraima. Eu faço questão de sair mostrando mesmo, e agora com a web pronta, né? Poder mostrar para o pessoal de lá também conhecer um pouquinho do norte, porque tem muita gente que não conhece, que nem imagina como que é aqui para cima, né? Aqui para o norte. Essa diversidade, né? Isso, então eu faço questão de falar, de mostrar sempre. Eu vou para as páginas, saio mostrando as fotos, os vídeos do Tepequém, e já tem gente querendo vir. Olha só, dá tempo, né, de vir conhecer ainda até o restante do ano. Então, assim, eu queria desejar muito sucesso para todos nós, né, para a gente nesse momento especial, para os artistas, para a produção, mandar um abraço para a Larissa, para a Tainá, as outras diretoras também, para o Rafael, que embarca, né, nessa aí com a Emboá Produtora e muitos outros projetos. Então, parabéns mesmo a Natália aqui, a Juliane. Obrigada. Que seja apenas a primeira, né? Websérie de muitas outras que vão chegar, vão vir. E no YouTube, onde é que acessa mesmo A gente vai disponibilizar o link, né? Tem a página do Instagram, que é Eu Sou Tepequém. E a partir daí, quando a gente tiver com tudo disponibilizado, a gente coloca lá direitinho. Também pode repassar para você repassar também para o público aqui, quando tiver tudo pronto, porque ainda não tá lá disponível. Mas o @ do Instagram é esse aqui, Eu Sou Tepequém, @ Eu Sou Tepequém, e lá vai estar o link na bio, né? O link na bio. Então, assim, eu queria deixar esse espaço para vocês também fazerem as considerações, falarem algo que a gente acabou pulando aqui, mas fiquem à vontade. Eu quero agradecer o apoio, né, o seu, por estar aqui sempre, desde o começo, participando do podcast. Eu quero agradecer aos músicos também que compõem trilha da nossa websérie, que tem o Neuber, tem o Euterpe, tem o Aleph, o Eliakim, a banda Guibrás também. E quero agradecer a comunidade toda que participou, que deu apoio desde o início, e falar para assistirem, né, que vai ser emocionante, é muito gratificante ver esse filho nascer e está sendo formado aí. Eu agradeço a todos.
É um momento mesmo assim de agradecimento mesmo ao convite para fazer parte desse projeto incrível. As pessoas, né? Vai ser também uma homenagem também, porque a gente teve alguns personagens que já não estão mais Sim. em vida, então isso também é importante, né, para conservar e salvaguardar a memória dessas pessoas. Né, essa história contada, o Tepequim teve o primeiro cinema de Roraima. Então, são informações que vão estar ali dentro, me veio esse insight, né, que essas informações a gente só sabe, de fato, porque está inteirada dentro desse processo criativo. Então, é um agradecimento mesmo, porque isso engrandece a nossa experiência profissional, enquanto pessoa também, enquanto pessoa nortista, de entender a relevância, né, do nosso território, como o audiovisual, também essa ponte, né, a comunicação, a forma como elas, né, infinitas possibilidades da gente, de fato, nos colocar, né, colocar esse território norte para o mundo. Então, é só um agradecimento mesmo. E agradecer a equipe também, né, que fez parte, o Miguel, a Larissa, a Tainá, o Rafael, agradecer o Eduardo, o Rodrigo, O Edson. o Hugo, o Edson, a Julie. Obrigada. É assim uma equipe, o Sabaneiro. Sim. Foi uma equipe assim extraordinária. Montamos uma equipe que foi felicidade do começo ao Uma fim. família, né? Uma Acho que não família. só. Hoje nós nos encontramos em outros projetos também. De certa forma, para além de equipe, a gente já tinha essa amizade, fortaleceu esses laços, mas ao mesmo tempo, porque o próprio camping ali, todo mundo é uma entidade familiar, né? Então a gente acaba sendo agregada também dentro dessa família gigante, né? Que vocês sempre tiveram esse coletivo grande ali, né? De amizades. E é isso, é ver isso acontecer, de fato. Ai, muito feliz. Vamos então celebrar agora. Bora. Então é isso. Muito obrigada, meninas. Parabéns mesmo mais uma vez pelo trabalho. Muito sucesso. E, enfim, quem quiser assistir é só acessar o @ Eu Sou o Tepequém. Lá vai estar o link da websérie com 5 capítulos, Isso. né? Com toda a história de Tepequém. E você com certeza vai amar. Eu não vi ainda, mas... Enfim, não tem como não amar nada que não seja produzido lá em Tepequém. Então, parabéns mais uma vez e muito obrigada. Obrigada. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Cultura na Mesa. Agradeço a tua companhia até aqui e te lembro que você pode ouvir essa e também outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify ou no YouTube. Qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!